Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. O que fazer se onde você mora a internet não chega ou se o serviço é lento demais? Dependendo da localidade, as alternativas podem ser complicadas, mas há sempre uma solução. No programa de hoje, você vai conferir o que dá para fazer para não correr o risco de uma vida sem internet. E tem muito mais. O Olhar Digital começa hoje mais uma série especial. Em 2 capítulos, vamos fazer um raio-x dos carros elétricos no Brasil. Vamos começar por um dos grandes, o primeiro ônibus 100% elétrico montado por aqui. Você não pode perder a coluna da Lu de hoje. Veja o que fazer caso o seu celular esteja travando a toda hora. E ainda tem um olhar para os robôs que começam a ser criados por aqui. Tem até esse aí, uma simpática invenção que quer substituir os cães-guia. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. Todo mundo sabe que os robôs vêm aí. Não dá para precisar quando, mas ninguém duvida que em algum momento eles estarão presentes no nosso dia a dia. Só que o desenvolvimento desses seres cibernéticos não é privilégio de países desenvolvidos, não. No Brasil também temos bons exemplos da tecnologia que caminha nessa direção. Vamos conhecer alguns deles. Se você tem menos de 25 anos, provavelmente não conheceu a simpática Rosie, a robô do desenho Os Jetsons, criada há mais de 50 anos atrás. Da telinha para os laboratórios de robótica desta faculdade, esta é a Judith, um robô autônomo e inteligente, capaz de executar tarefas domésticas e ajudar pessoas com mobilidade reduzida. Ela só perde para a Rosie em simpatia. Rose, faltou meu quarto. Mas algumas funcionalidades são bem parecidas. Com sensores laser, ultrassons e câmeras 3D, o robô criado pelos alunos de engenharia reconhece ambientes, pessoas e objetos. Uma solução de reconhecimento facial embarcada na Judith permite até que ela identifique as expressões e emoções das pessoas com as quais interage. Ela consegue mapear o ambiente em 3 dimensões e o legal do uso do Kinect é que a gente consegue fazer reconhecimento corporal das pessoas. A gente consegue ter todo o mapeamento do esqueleto da pessoa, ou seja, um posicionamento, a pessoa dando um tchau, a gente consegue fazer essa leitura com o Kinect. A Judith ainda não serve café da manhã na cama, mas a pinça mecânica articulada permite que o robô abra portas, carregue objetos pequenos e até imite movimentos dos seres humanos. Todos os comandos para Judith são feitos através da voz. Can you check the door? Toda a informação que a gente passa, né, de conhecimento, do ambiente, essa questão do contexto, né, para ela reconhecer, poxa, uma geladeira na sala. Se eu reconhecer uma geladeira na sala, tem que tomar cuidado, porque tem algum erro aí, né? Então ela acaba construindo uma lógica e acaba melhorando a qualidade de atendimento. Que a Judith é como se fosse um bebê, é o nosso bebê, né? Tanto para o reconhecimento, para expandir o vocabulário dela, o quanto ela consegue interagir com a gente tem que mostrar para ela como se fosse uma criança lendo um dicionário e aprendendo palavras novas. É assim que funciona. Tanto no reconhecimento de voz, quanto no reconhecimento de ambiente. A gente tem que levar ela no ambiente para mostrar para ela, falar, olha, aqui é a sala, aqui é a cozinha. Aí ela recorda e vai aprendendo. Com cara de aspirador de pó ou cortador de grama, se você preferir. Outro robô desenvolvido para facilitar a mobilidade de pessoas com deficiência visual é a Lisa, uma espécie de cão-guia robô. O funcionamento é bastante simples. Sensores ultrassônicos e infravermelho de proximidade fazem com que, ao caminhar, o robô identifique qualquer obstáculo ao seu redor e avise o usuário com antecedência. Obstáculo à esquerda.
É uma maneira, né, uma forma deles enxergarem um mundo diferente. Porque hoje você tem, com a bengala você precisa tatear, é todo um processo, né? E já com o robô, ele passa para você as informações antes de você precisar bater e achar esse obstáculo. Um recurso a mais que as pessoas com deficiência visual, cegos, têm para se locomover, né, um recurso tecnológico. Eu acho super interessante, eu aprovo essa ideia e eu acho que seria muito bom que outras pessoas também tivessem ideias como essa. Esta é a primeira versão da Lisa, que deve ser aprimorada a partir do feedback dos seus usuários. Como toda tecnologia assistiva, o robozinho é caro, custa quase R$10 mil. Ainda assim, 5 vezes menos que um cão-guia. No Brasil, esses incríveis cães chegam a custar até R$50 mil. Dá para acreditar? Pois é. Voltando ao cão cibernético, ele tem bateria interna de íons de lítio, igual às dos nossos celulares. Isso garante cerca de 8 horas antes do robô cão voltar à tomada, suficiente para um bom passeio. Uma próxima edição do Cão Guia Robô já está em fase de teste para que o deficiente visual tenha acesso a um projeto de mapeamento indoor em shoppings e outros estabelecimentos. Ela consegue informar para o deficiente, ele pergunta qual shopping, qual loja ele quer ir, então no shopping ela consegue se direcionar e entrar nessa loja. O mais legal dessas duas soluções é que tanto a Judite quanto a Lisa foram totalmente desenvolvidas no Brasil por mentes nacionais. Ainda que o país não esteja na vanguarda da robótica, soluções como essas mostram que a gente também está no caminho de um futuro compartilhado harmonicamente entre humanos e máquinas. No próximo bloco, tem dicas indispensáveis. Na coluna da Lu, receitas para lidar com um celular que esteja travando a toda hora. Tem também o primeiro capítulo da nossa série Elétricos. Conheça o primeiro ônibus totalmente elétrico montado no Brasil. E ainda hoje tem as alternativas para quem mora em locais em que a internet não é lá essas coisas. O Olhar Digital Plus volta já. Na série de reportagens Elétricos, vamos conferir o atual estágio de desenvolvimento da nova geração de automóveis que já está ganhando as ruas. Nesse primeiro capítulo, você é nosso convidado para conhecer o primeiro ônibus 100% elétrico montado no Brasil. Ônibus como este fazem parte de um movimento maior para tentar salvar o planeta. Diminuir a poluição atmosférica mundial é um dos principais focos dos veículos elétricos. Preocupada com aquela nuvem cinza no horizonte desde 2008, a Embaixada Americana na China monitora a qualidade do ar de Pequim. Em uma escala que vai de 0, muito bom, a 500, péssimo, 2 anos depois do início da medição, o nível chegou a 552. O ar da capital chinesa foi classificado como maluco de ruim. Curioso é que a pouco menos de 2.000 quilômetros de Pequim, Shenzhen, que tem os mesmos 12 milhões de habitantes de São Paulo, a maior cidade brasileira, é o município chinês com o ar mais limpo entre as áreas urbanas do país. Não por acaso, Shenzhen é o berço de uma das maiores empresas mundiais de veículos elétricos. Para São Paulo e para todas as metrópoles do Brasil, uma chance de começar a diminuir aquela névoa cinza no horizonte é a mesma que transformou o Shenzhen, os ônibus elétricos. Pronto para rodar na capital paulista, este é o primeiro modelo totalmente elétrico montado no Brasil. A maioria das peças ainda é importada da China, mas depois de iniciar a montagem do veículo aqui, a ideia é mesmo nacionalizar o ônibus elétrico aos poucos.
A gente espera que no futuro as baterias também sejam produzidas aqui, mas a gente precisa ter uma escala maior que justifique a fábrica de produção de células de bateria, né? Essas células utilizam fosfato, ferro e lítio, vamos dizer assim. Um dos maiores produtores mundial de ferro somos nós, o Brasil. Então, tem tudo a ver produzir futuramente esses produtos aqui no Brasil. Com uma carga completa do conjunto de baterias, que leva entre 4 e 5 horas para ser carregado, a autonomia é de 300 km rodados antes de voltar à tomada. O ônibus usa baterias de íons de lítio e fosfato de ferro, uma opção ainda cara no mercado, mas bastante robusta e segura para alimentar veículos de grande porte. Alta durabilidade, a vida útil de uma bateria dessa é cerca de 30 anos, você pode utilizar ela. Ela tem uma degradação muito baixa, degradação, aquele que o pessoal fala do tal do efeito memória. Então, essa degradação da bateria ela é muito menor do que os outros. A maioria das baterias não aguenta 4, 5 anos, você tem que trocar. São poucas que têm uma tecnologia que dura mais do que essa. A nossa dura 30 anos. A outra vantagem é que a nossa é extremamente segura. O tipo de composição química que ela não tem problema de explodir, né, de pegar fogo, algumas outras coisas que você já deve ter ouvido falar no mercado. Baterias que é risco, não pode pôr em avião, ou carros pegando fogo. A nossa não tem esse efeito, você nunca vai escutar falar de um problema de pegar fogo, de explodir. Assim como outros veículos elétricos, o ônibus também consegue aproveitar a energia da frenagem para recarregar parte das baterias ainda em movimento. Estacionado para alimentar o veículo, é preciso de um carregador como este ligado a uma tomada especial com 380 volts de tensão elétrica. Para carregar uma frota completa, por menor que ela seja, é preciso pensar na construção e manutenção de uma mini estação elétrica. Quando nós pensamos numa empresa de ônibus ou de caminhão, normalmente o abastecimento é feito nas garagens das empresas. Quando a gente pensa na questão do automóvel, nós precisamos ter o carregamento na rua, ou no posto de combustível, alguma coisa assim. Então a questão é, não se tem carregador suficiente para carro elétrico porque não tem tanto carro elétrico. E não tem tanto carro elétrico porque não tem abastecimento. Então é uma questão, mas a nossa empresa mesmo está fazendo algumas iniciativas aqui em Campinas. Nós estamos juntamente com a companhia de fornecimento de energia aqui, instalando alguns postos, inclusive abastecer um carro elétrico em Campinas hoje é de graça. Um ônibus como este custa mais de R$1 milhão. Mas quando o assunto é economia, na comparação entre a energia elétrica e o diesel, a vantagem econômica é esmagadora nos elétricos. Usando ônibus elétricos, é possível reduzir em até 60% o custo operacional de uma frota. Enquanto um motor a diesel tem eficiência energética de no máximo 40%, o motor elétrico atinge níveis de eficiência energética na faixa dos 90%. O diesel numa termoelétrica e gerar energia elétrica para abastecer os ônibus. Isso aí é muito mais barato, muito mais eficiente, talvez. Lá em Shenzhen, lembra a metrópole com ar mais puro da China? Pois é, a meta é chegar a uma frota de ônibus 100% elétrica já em 2018, no ano que vem. São Paulo tem cerca de 15 mil ônibus, um elétrico. A prefeitura diz que até o final do ano serão 60 ônibus elétricos em circulação. Ainda é pouco, mas já é um primeiro passo. Definitivamente, temos um exemplo a seguir se quisermos respirar melhor. Na semana que vem, vamos trazer um raio-x sobre a principal peça dos veículos elétricos, as baterias. Elas são, sem dúvida, o item que mais evoluiu nos últimos anos, mas ainda são muitos os desafios. E apesar dos avanços, a indústria está longe da bateria perfeita. Tem coisa mais irritante do que celular que trava toda hora? Pois é, o pior é que tem horas em que eles fazem de propósito. Quando você mais precisa, dá de cara com uma tela congelada. Mas se você seguir os conselhos da Lu, a nossa colunista especialista em descomplicar a tecnologia, talvez seus problemas fiquem bem menores. Oi, Lu, ansiosa pelas soluções. Oi, Marisa. Oi, gente! É hora de descomplicar a tecnologia. Hoje eu vou responder a pergunta do Robson Brandão. Ele quer saber por que os celulares travam de vez em quando.
Robson, várias coisas podem fazer o celular travar e ficar lento, viu? Pode ser falta de memória, sistema desatualizado, algum aplicativo que está falhando, vírus e até problemas no próprio aparelho. Vamos começar pela memória. Antes de sair apagando fotos, arquivos e apps, dê uma olhadinha nas configurações do smartphone para saber exatamente o que está ocupando mais espaço. Se o seu for um Android, vá em Configurações e depois em Armazenamento. Aqui você consegue ver o quanto da memória já foi usada, quanto tem livre e quanto espaço cada aplicativo está ocupando. No iOS também dá para ver tudo isso em Ajustes, Geral e Armazenamento e iCloud. Aqui em Armazenamento, toque em Gerenciar Armazenamento. Agora sim ficou mais fácil saber o que apagar, não é mesmo? Você pode fazer uma limpeza no celular. Apague os apps que não usa, fotos repetidas, arquivos antigos. E para ganhar um pouco mais de espaço, dá para usar um serviço de armazenamento em nuvem para deixar tudo salvo. Se você percebeu que o celular começa a travar depois que você usa algum aplicativo específico, pode ser que esse app esteja com alguma falha. Nesse caso, desinstale e instale de novo, e isso já deve resolver. Mas se continuar tendo algum problema, então você vai precisar esperar liberar uma atualização do app. Por falar em atualizar, mantenha sempre o sistema operacional atualizado, tá? Assim ele consegue corrigir qualquer falha. Mas olha só, tem um detalhe. Se o seu celular for antigo, o problema pode ser exatamente a atualização do sistema. Acontece o seguinte: quando o sistema é atualizado, ele começa a ficar mais pesado, porque tem mais funções e novidades. E o celular mais velhinho não consegue rodar tudo. E tem mais! O seu smartphone pode ter algum vírus que fica rodando vários programas em segundo plano sem você saber. Mas resolver isso é muito fácil. É só baixar um antivírus na loja de aplicativos e fazer um escaneamento do sistema. Se você já fez tudo isso e mesmo assim o celular está lento, que tal restaurar as configurações de fábrica? Isso vai apagar tudo e o smartphone vai ficar como se tivesse acabado de sair da caixa. Então, faça uma cópia de tudo que você tem salvo antes de restaurar, tá? Agora, se o aparelho é novo, vale a pena dar uma passadinha na assistência técnica da fabricante para saber o que está acontecendo. Pronto, agora você já sabe o que pode estar travando o celular e o que fazer para resolver. É com você, Marisa! No próximo bloco, reportagem especial para quem mora em locais em que a internet não chega. Ou, se chega, a velocidade é decepcionante. Não há soluções fáceis, mas pelo menos há alternativas, que você confere logo depois do intervalo. O Olhar Digital Plus volta já. Você vai se espantar com um dos números da matéria a seguir. Milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet. O número surpreende. Além desse enorme conjunto de pessoas desconectadas, tem outro cujas ligações com o mundo digital são difíceis. Fomos conferir quais alternativas existem para quem vive em localidades com dificuldades de acesso à web. Confira. O Brasil é um dos países mais desconectados do mundo. 70 milhões de brasileiros continuam sem acesso à internet. Os motivos são diversos, mas em pleno século XXI, ninguém precisa ficar offline simplesmente por viver afastado de um grande centro urbano. Se a internet por cabo ou fibra ótica ainda não é a opção onde você vive, soluções até mais baratas e bastante confiáveis garantem seu passaporte para o mundo virtual.
A transmissão da internet via rádio é a forma mais popular de acesso em pequenas cidades ou zonas rurais onde a infraestrutura cabeada não chega. Um plano básico com 2 MB de velocidade custa em torno de R$ 80 por mês. O custo-benefício é, sem dúvida, uma das principais vantagens da conexão via rádio. O sinal de internet é transmitido a partir de torres localizadas em pontos altos e estratégicos. Na casa do usuário, para transformar o sinal de rádio em internet, a antena de recepção fica conectada a um modem que converte o sinal e o joga para a placa de rede do computador, ou de um roteador se a opção for uma conexão sem fio. Para funcionar direito e oferecer uma boa experiência, a questão da interferência é crucial. Torres e antenas receptoras não devem ter qualquer obstáculo que interfira no caminho do sinal. E o rádio também tem a sua deficiência em termos de estabilidade em função da frequência que eles utilizam. Tem um pouco de interferência, eventualmente, e a própria velocidade também ela tem um limite para você oferecer. Outra alternativa é o link dedicado 4G, mas esta é uma solução bem mais cara e normalmente comprada apenas por empresas. Uma das razões de a banda larga móvel ser tão ruim em lugares afastados é que a pouca ou quase inexistente capacidade de internet oferecida ali é compartilhada, ou seja, você usa sempre uma banda de conexão dividida com outros clientes do mesmo serviço. No link dedicado, como o próprio nome sugere, a banda é exclusiva, usada em tempo integral só por você. A vantagem do link dedicado 4G é a estabilidade. Se você contratar um link dedicado de 10 MB, normalmente você terá essa velocidade o tempo todo sem dividir espaço com ninguém. Por outro lado, um serviço básico pode custar 10 vezes o preço da internet via rádio. Quando você presta o serviço por rádio ou por LTE, o 3G, 4G, você precisa das estações base. Então você precisa chegar com um link e a partir desse link você faz a distribuição pelo ar, né, nas frequências que você utiliza. Agora, quem disse que internet em zonas rurais ou onde ainda não há infraestrutura cabeada precisa ser mais ou menos ou caríssima? A transmissão via satélite já há algum tempo vem se mostrando uma solução bastante robusta e confiável. Ao contratar o serviço, o usuário instala uma pequena antena parabólica na sua residência para captar o sinal do satélite. Assim como no caso do rádio, o modem ligado a esta antena assume a responsabilidade de converter o sinal da internet em dados que o computador possa entender. O serviço é mais caro que o rádio, mas bem mais acessível do que o link dedicado. Um plano residencial de 10 MB de velocidade custa R$ 250 por mês. A qualidade de navegação ela é praticamente idêntica a um serviço de cabo de boa qualidade, né? Você tem uma diferença na oferta de franquia, que toda a oferta de franquia é limitada, mas no satélite ela é mais escassa, vamos dizer assim. Então, você não consegue navegar e fazer uso, por exemplo, de videogames online, etc. O heavy user não é um serviço adequado ao satélite para esse uso. O satélite é para aquelas pessoas que têm dinheiro para contratar uma banda larga robusta, mas não têm opção de serviços como a DSL ou a fibra ótica. Se o preço não for problema, o maior gargalo da transmissão via satélite é a franquia de dados, aquele limite do quanto você pode baixar da internet. Quando se fala de satélite, a franquia é menor que nos outros serviços. Esse pacote de 10 MB tem, por exemplo, 35 GB. Se o limite for atingido, o usuário passa a navegar com velocidade bastante reduzida, de no máximo 1 megabit por segundo. Se você fizer as contas, hoje em dia, 35 GB não dá para quase nada. Um filme de 2 horas assistido na Netflix em HD, por exemplo, tem cerca de 3,5 GB. 10 filmes e acabou sua franquia. Evidentemente que o sonho de consumo de todo mundo seria ter internet chegando via fibra ótica em casa, claro. Mas se o serviço não está disponível na sua região, o jeito mesmo é apelar para essas alternativas. Nenhuma é ótima, mas pelo menos você pode se conectar e participar do mundo digital, né?
Em breve devemos ter novidades nesse campo das conexões de internet, mas aí já é assunto para outro programa. Fique ligado. Confira o nosso boletim ao vivo na internet. De segunda a sexta-feira, as notícias que movimentam o mundo da tecnologia, sempre ao vivo, às 7h30 da noite. Nas páginas do olhardigital.com.br, na nossa timeline do Facebook, no Twitter e também no YouTube. Não perca! Semana que vem tem mais. Eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!